Shalom, amados! Aqui quem fala é a Bruna Fernandes. Eu gostaria de trazer um assunto muito importante para o corpo de Cristo, o reino de Deus, sobre uma libertação pessoal, uma libertação profunda. O que acontece é que eu converso com muitas pessoas e eu vejo que a vida delas estão travadas em uma área de suas vidas ou mais de uma das áreas da tua vida. E é uma pessoa de Deus que busca o Senhor, uma pessoa de coração bom, mas nem mesmo ela entende porque a tua vida é travada, é tudo muito difícil. A pessoa, para conseguir um resultado pequenininho, tem que se esforçar demais e demais e demais. Isso eu vejo que pode ter algo travando, que pode ser uma libertação que não aconteceu. Mas o Senhor Jesus deseja te libertar. O Senhor Jesus deseja te dar uma vida abundante, uma vida eficaz nele, porque Jesus morreu para nos salvar e nos dar uma vida eterna, mas também nos dá uma vida com abundância, porque somos seus filhos e Deus é o nosso Pai. Então as coisas para os filhos de Deus não tem que ser difícil, não tem que ser travado, não tem que ser aquela coisa muito complicada, muito difícil se matar para conseguir um resultado. Porque as bênçãos do Senhor nos alcançam e nos acompanham. Então, um dos pontos que eu percebo, há alguns erros no processo de libertação pessoal, às vezes por falta de entendimento. Uma das coisas que eu vejo que pode ocorrer, o que é alguma maldição que pode estar sobre a nossa vida, pode vir de algumas formas. Uma delas é vir através dos nossos antepassados que fizeram coisas absurdas aos olhos do Senhor e abriu portais de maldição e ilegalidades sobre a vida deles e sobre a geração futura deles. Ou a gente na mocidade, em algum momento da nossa vida, a gente cometeu um pecado que está sobre nós, e esse pecado abriu uma legalidade de maldição para o inimigo poder tocar, ou em uma área da sua vida, ou em várias áreas na tua vida. Então, o que acontece? E às vezes a pessoa conheceu o Senhor, ou já conhece o Senhor, e ela tem até vergonha de confessar para outra pessoa esse pecado. O que ela faz? Ela ora para o Senhor e pede perdão sobre aquele pecado. E o que acontece? Se você sente que depois de orar, pedir perdão para o Senhor Jesus, de todo o coração você fez isso, e você sente a tua vida fluir sobre aquele assunto, você sente que a tua vida não tem aquele peso, você sente que a tua vida está fluindo, as coisas de Deus estão chegando, as bênçãos de Deus estão chegando, deu certo. Você não precisa fazer o caminho da remissão dos pecados, então deu certo. Agora, se você já pediu perdão para Jesus e você sente que a tua vida está travada, está amarrada, está difícil, está complicada, você precisa fazer o caminho da remissão dos pecados. Não é simplesmente só pedir perdão. Você tem que fazer um caminho de remissão aos pecados. Daí você tira a legalidade do inimigo sobre a tua vida. Fecha aquele portal e o inimigo não tem mais legalidade para tocar em uma área da tua vida, em várias áreas da tua vida. Então, um dos pontos para remir os pecados, eu vou estar lendo com você em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você quer fazer o processo de remissão para tirar aquele peso, tirar aquela culpa, destravar a tua vida, tirar tudo que você sente que não rompeu e você sente que é daqueles pecados, então faça o caminho de remissão. Você pede para o Espírito Santo te mostrar uma pessoa de confiança. Não vai abrir teu coração para qualquer pessoa que você acabou de conhecer, ou uma pessoa que tem problema com fofoca, porque pode esparramar esse pecado para todo mundo, queimar a tua imagem, escandalizar você. Não é todo mundo que vai entender
vai achar que você ainda continua no pecado, vai te julgar, vai virar escândalo com o teu nome, pode queimar teu ministério. Então você vai pegar uma pessoa certa, séria, de confiança, que é temente ao Senhor, uma pessoa que tem a vida no altar, que tem santidade, porque se você pegar uma pessoa que não tem santidade, também não vai ter efeito dentro do mundo espiritual. Você chama esse irmão, essa irmã, confessa aquele pecado antigo, confessa certinho, dê nome ao pecado, fala para orar com esse irmão, pedindo perdão ao Senhor, e pede para o Senhor te curar desse pecado, te livrar desse pecado, do peso desse pecado que ficou, esse jugo, e você com esse irmão, essa irmã vai orar. E isso já vai remir no mundo espiritual, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, então vai remir, vai limpar o teu nome. Porque você vai estar confessando a um outro sacerdote e vai desligar você. Pede para o sacerdote desligar você desse pecado, dessa culpa, desse erro. E isso vai ter um efeito enorme, que o inimigo já não vai ter mais tanta legalidade, não vai ter mais a legalidade de travar o que é teu, de prender o que é teu no mundo espiritual. Outro ponto, uma coisa que a gente fala para que o Senhor te mostre como fazer uma oferta no altar do Senhor. Jesus Cristo morreu para nos salvar e o sangue de Jesus nos perdoou de todos os pecados. Não que você vai comprar o perdão de Deus, não é isso. Mas o dinheiro no mundo espiritual representa sangue e sangue representa sacrifício. Então, como é um processo de remissão de pecados, como é um caminho para remir, você vai ter que fazer o caminho contrário da maldição. Foi feito um caminho de maldição, agora você vai ter que fazer um outro caminho de reconciliação no mundo espiritual. Então você pede para o Espírito Santo te mostrar um altar, te mostrar um valor, e não é nem a questão do valor, não precisa ser um valor altíssimo, absurdo, mas é o valor que o Senhor te mostrar. Pode, às vezes, o Senhor vai entender a intenção do teu coração, vai entender o tempo que você está vivendo, vai ser até um valor pequeno, simbólico, mas diante do mundo espiritual, essa oferta vai falar sobre você. Vai estar falando que você está justificado dos seus pecados. Então, às vezes, vai ser um valor simbólico que o Espírito Santo vai mostrar. Mas o fato de você obedecer a Deus já vai quebrar essa legalidade do inimigo de tocar no que é teu. Então, às vezes, o Senhor vai falar R$10 e vai ser o suficiente. Às vezes, o Senhor vai falar R$50, vai ser o suficiente. É o que o Senhor colocar, não é doutrina de homens. Mas a oferta dentro do mundo espiritual, ela quebra a maldição, porque ela fala por você dentro do mundo espiritual. Porque às vezes, no teu passado, foi investido no pecado. Só que agora você vai fazer o caminho contrário da remissão. Então você vai colocar uma oferta no altar do Senhor, para a glória do Senhor, para patrocinar a obra de Deus. Porque às vezes no passado você patrocinou a obra das trevas com o teu salário, com o teu dinheiro, patrocinou bebidas, patrocinou cigarros, abortos, drogas, patrocinou um monte de coisa, sexo ilegal. Então agora você vai ter que fazer uma oferta, porque é um caminho contrário de remissão. Não é que compramos o perdão de Jesus, não é isso. Jesus já nos libertou de todo o pecado através do sangue dele, do sacrifício que ele fez. Mas a oferta vai falar, e como é um caminho contrário, não sei se você está entendendo aqui, você vai fazer um caminho contrário dos pecados, vai remir, igual eu falei aqui, é um caminho de remissão, é um caminho para você fazer certinho. Então, como você está fazendo um caminho de remissão, a oferta fala sobre você no mundo espiritual. Ainda mais se você patrocinou a obra das trevas, pulou carnaval, pagou shows, pagou camarotes para ouvir sertanejos, etc. Então a oferta sua vai falar diante do altar do Senhor que você está fazendo ao contrário do que foi feito no passado.
Vocês entenderam? Então, outro ponto do caminho de remissão é um conjunto de coisas, gente, não é só um ponto. Você fazendo um conjunto de coisas, você tem um resultado. É igual uma pessoa que quer fazer um bolo, coloca a sua farinha. Não vai ter o resultado do bolo completo. Precisa do conjunto para ter um resultado. Outro ponto, oração em línguas. Oração em línguas, ela purifica o nosso DNA. Ela nos desconecta dos pecados dos antepassados, ajuda a limpar a nossa alma de toda a contaminação que nós já nascemos ou adquirimos ao longo da nossa existência. Outro ponto, Santa Ceia. Tome Santa Ceia sempre que você puder, tome. Se for mais de uma vez por mês é melhor ainda, tome toda semana, todo dia se você conseguir. Consagre um suco de uva na tua casa, pegue um pão e ore pedindo perdão pelos teus pecados diariamente. É como se fosse um banho, você vai tomar um banho diariamente diante do Senhor. Então você toma a Santa Ceia pedindo perdão pelos teus pecados de consciência, subconsciente, pensamentos, desejos, impurezas, e pede para Deus te lavar. Isso é um processo de remissão. Quando você faz esses conjuntos de coisas, o jejum ajuda a fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. O jejum ajuda a limpar o nosso DNA também, ajuda a limpar de impurezas. O nosso corpo vai sentir fome, mas o nosso espírito vai ficar mais forte, fortalecido e mais sensível à voz de Deus, mais sensível ao mundo espiritual. O jejum, leitura da palavra, tudo que é santo, tudo que é limpo, pensai, fazei. E isso vai contribuir, vai te ajudar a fazer o processo de remissão dos pecados. E você vai ver a tua vida destravar. Você vai ver que não vai mais precisar se esforçar, se matar. As pessoas vão aparecer oferecendo emprego, você não vai precisar procurar em vários lugares a pé, mudar de cidade para trabalhar. As pessoas vão te chamar para trabalhar, gente nova vai aparecer convidando você para ministrar, coisas novas vai acontecer porque as coisas vão fluir. As bênçãos do Senhor vêm até a gente quando não tem barreiras, quando não tem legalidades no mundo espiritual para o inimigo travar o que é nosso. Então, gente, é um processo de coisas, é um conjunto de coisas. Recapitulando, confessai a um sacerdote de confiança os teus pecados e ora junto, pedindo para ele te desligar desses pecados e liberando cura sobre você, cura na tua alma. Segundo ponto, oferta de remissão ao Senhor, não importa o valor, mas o valor que o Espírito Santo mostrar e o lugar que o Espírito Santo direcionar. Outro ponto, oração em línguas, limpa o nosso DNA, o nosso interior, ajuda a fortalecer o nosso espírito, o processo da limpeza. Outro ponto, jejum. Jejum fortalece o nosso espírito e nos desconecta um pouco da nossa carne e dos nossos desejos carnais. Ajuda na limpeza. Leitura da palavra nos deixa mais conectados à voz de Deus, ao ambiente profético, à voz do Senhor, a intimidade do Senhor. Então isso é um conjunto de coisas para fazer o processo de remissão. Se você já pediu perdão para o Senhor dos teus pecados, mas você sente que a tua vida não mudou, pode ser que você precisa fazer o processo de remissão. Agora, se você pediu perdão para o Senhor e você sente que não tem mais culpa, você não sente mais bloqueio sobre aquele assunto, você sente que o Senhor aquele assunto não tem mais importância no mundo espiritual, então não precisa fazer o processo de remissão. Então peça para o Espírito Santo te mostrar, e Ele vai te mostrar, vai te guiar, e eu falo para vocês, dá resultado, dá certo, porque o Senhor é preciso fazer um caminho de remissão, não simplesmente só fazer um passo, é um conjunto de coisas. Mas que Deus te abençoe grandemente. Shalom. Até mais.